A essência do cristianismo não é abandonar coisas ruins para sermos salvos. Jesus, ele não abandonou coisas ruins para ser salvo. Jesus, ele abandonou coisas boas para salvar os outros. Essa é a essência do cristianismo. Esse é um pensamento que se encontra na lição de hoje. E a lição de hoje, que finaliza o ciclo de lições desse trimestre, ela traz um título muito interessante: Um Passo de Fé. O cristão, nessa caminhada do trabalho missionário, na caminhada de lutar pela salvação de outros, ele tem que dar um passo de fé. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Cristãos, exemplos de pessoas que abandonaram tudo pela causa do Evangelho. Abandonaram tudo, as coisas ruins e as coisas boas também. Né? Então, fica aí até o fim, porque o assunto vai ser bem interessante, viu? E não deixe de se inscrever no canal, não deixe de clicar aqui no sininho também para receber as notificações, porque em breve nós vamos estudar uma nova lição. Então, esse ciclo termina, mas vai começar outro semana que vem. E é interessante você continuar o estudo aí, porque você vai aprender mais ainda. Fica aí até o fim. O pensamento central da lição de hoje, ele se baseia em um texto de Filipenses, é um texto muito bonito. Né? Na verdade, alguns chamam esse texto de Canção de Jesus, porque Paulo ali expressou, quase que de forma poética, ele resumiu, ele fez um resumo do que veio a ser o trabalho de Cristo em prol da humanidade. Né? Ele expressou ali a essência, né, o peso, todo o peso da glória da missão de Jesus. Então o texto diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Paulo ele declara nesse texto que Cristo se esvaziou. Né? Ele se esvaziou do quê? O texto fala do quê? O texto fala que Cristo subsistia na forma, né? Na forma de Deus. Né? A gente encontra isso no início do texto. Ó. Mesmo existindo na forma de Deus, ele não considerou que isso seria um motivo ao qual deveria se apegar. Não é que ele desprezou o ser igual a Deus, coisa de menos importância, mas para que ele pudesse salvar a humanidade, ele precisava abandonar isso. E ele não abandonou uma coisa ruim, ele abandonou uma coisa boa. Na verdade, a melhor coisa do universo. Né? E esse é um texto interessante porque é um texto que aponta para a divindade de Jesus. Ele é muito claro nesse sentido, né? Só quem não quer ver é que não consegue. Mas é um texto que declara a divindade de Jesus, ele é igual a Deus, ele é a mesma forma. A palavra forma ali vem do grego morfê. Né? A palavra morfê significa, que é traduzida por forma aqui, mas é forma no sentido de possuir a mesma essência. Então ele tinha essa forma. A forma de Jesus não era qualquer forma. Não era por aparência, como Adão e Eva ali no Éden. Não era esse tipo de forma. Ele era igual a Deus. Ele tinha a mesma essência que Deus. Mas ele não se apegou a isso quando pensou em salvar o homem, quando pensou em salvar a humanidade. Ele se esvaziou de tudo isso e assumiu a forma humana. Ele se esvaziou completamente para que eu e você pudéssemos ser preenchidos pela glória de Deus. Então isso é uma coisa fantástica e esse modelo de abnegação deve ser um modelo pelo qual os cristãos devem se apegar. O início do texto declara isso. O início do texto declara o seguinte: tendo em vós o mesmo pensamento, né? A palavra pensamento aqui refere-se a propósito, intenção, objetivo, plano. Então, os nossos planos, objetivos, nossos propósitos, nossas intenções devem ser as mesmas de Cristo. Cristo se esvaziou de tudo, eu também devo me esvaziar de tudo para salvar o outro. Né? É pesado, isso é pesado demais. Muita gente não aceita isso aí.
Muita gente acha que isso aí vai contra os direitos que ele tem, mas não tem nada a ver com direito isso aí. Não tem nada a ver com direito. Deus não está pedindo para você abandonar as coisas que você gosta, Deus não está pedindo para você viver de uma forma terrível, buscar sofrimento, buscar a dor, não está pedindo nada disso aí. Deus está falando para que você não se apegue a essas coisas, né? Mas você tem que ter o propósito maior da sua vida deve ser salvar as pessoas com quem você convive, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão no seu meio. A obra ela é grandiosa. E haverá momentos que você vai ter que tomar a decisão. Né? Se eu continuar nesse caminho, eu vou salvar muitas pessoas. Mas se eu buscar um outro caminho, tudo bem, eu vou ter satisfação, não estou fazendo mal, não estou fazendo nada que prejudica ninguém, mas eu não vou alcançar o que eu poderia ter alcançado se eu seguisse aquela outra rota. A gente vai ver isso na vida de algumas pessoas aqui. Né? A lição ela separou alguns exemplos, na Bíblia nós estamos cheios de exemplos nesse sentido. Mas a lição separou alguns para a gente poder entender bem o que vem a ser esse esvaziar-se. Né? E para que você consiga fazer isso, você tem que dar um passo de fé, que é o tema da lição. Um passo de fé. Isso só é possível com a fé. A nossa natureza não permite esse tipo de coisa, ela não quer, ela não deseja isso. Ela não deseja esvaziar-se. Por isso que eu preciso da fé. Aquele que tem fé, e a fé só é possível quando nós contemplamos a Deus, quando nós contemplamos ao Filho de Deus, quando contemplamos a Cristo, quando cedemos aos apelos do Espírito Santo, aí eu tenho fé. Tendo fé, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer esse trabalho. Porque eu não faço de mim mesmo. Né? Mas é Cristo habitando em mim que torna possível realizar essas coisas. É o que Paulo fala. Paulo falava que não era mais ele quem vivia, mas Cristo que vivia nele. Olha só quanta coisa Paulo fez. Então a gente pensa, nossa, Paulo foi um grande homem. Paulo foi um grande homem porque ele permitiu que o Espírito Santo te usasse. Quem permitir que o Espírito Santo use, será grande homem também. Será grande homem. Como Paulo, como Pedro, como qualquer um dos apóstolos. Judas, infelizmente, não permitiu que o Espírito Santo usasse. Outro espírito se utilizou dele. E o final dele foi trágico. Então nós temos a maior missão já confiada ao ser humano. Né? Não existe maior missão que essa. Precisamos do poder de Deus para cumpri-la. Então vamos lá, vamos aos exemplos desses homens de fé. Né? O primeiro exemplo, Pedro e João. Pedro e João. Pedro e João, eles trabalhavam, né? Eles tinham uma espécie de empresa ali, de pesca. Né? Então eles não trabalhavam sozinhos, eles tinham vários barcos, administravam vários barcos ali, várias pessoas trabalhavam para eles. Eles eram empreendedores, né? Homens empreendedores, não eram letrados, não tinham muito conhecimento, né? Levavam uma vida bem rudimentar, mas eles eram pessoas fiéis, eram pessoas tementes a Deus, e eles eram seguidores de João Batista, eles haviam dado ouvido à mensagem de João Batista. Eles ouviram a mensagem de João Batista. E já haviam ouvido falar de Jesus. Né? João já havia apontado para ele. Pedro já havia ouvido sobre Jesus. Né? Já havia sido falado para ele sobre Jesus. E eles já tinham conhecimento de certa fama de Jesus, das palavras e ensinamentos de Jesus. E Jesus foi procurá-los. Né? Eles estavam ali no trabalho deles, exercendo a profissão deles ali, com expectativa, talvez naquele dia, de pescar muito, né? Aquela semana eles haviam pescado bastante, então eles acreditavam que talvez naquele dia teriam o mesmo sucesso. Certamente eles tinham planos para o futuro, né? Como qualquer um de nós. Não pense que a vida deles era diferente da gente, não. Nós fazemos planos para o futuro, eles também faziam. Né? Não pense que a vida dele era a vida daqueles homens era uma vida de mesmice. Eles tinham projetos, tinham planos. E aí, de repente, aparece quem? Aparece Jesus. Jesus aparece para esses dois homens que estavam ali trabalhando e fala assim para eles: sigam-me, né? Porque eu farei de vocês pescadores de homens. Se eles seguissem a Jesus,
né? Eles não iam mais viver da pesca, eles iam viver do trabalho, da missão. A missão ia ser a vida desses homens. Eles entenderam isso aí. E prontamente eles abandonaram tudo. Né? Quando a gente lê a história, parece, nossa, mas que história sem sentido, né? Jesus aparece do nada, chama e eles aceitam. Não, eles já tinham um conhecimento prévio. Né? Eles já tinham conhecimento de quem era Jesus. E quando Jesus chegou até eles, né, eles entenderam aquilo como um privilégio, né, fantástico. Jesus indo até eles, né, não foram eles que foram até Jesus, mas Jesus os alcançou. E aí eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Olha, eles abandonaram tudo. Né, foi o primeiro passo, o passo da fé. Abandonaram tudo e seguiram Jesus. É lógico, né, essa caminhada ela não foi fácil, ela foi difícil. Né? A gente vai falar de Pedro já novamente, porque Pedro ele teve momentos em que ele quase abandonou tudo. Na verdade, depois da morte de Jesus, ele até volta para a sua vida comum de pescador. Ele volta. Né? Não, todos eles voltaram para os seus trabalhos. Né? Eles não entenderam que Jesus haveria de ressuscitar no terceiro dia. Eles não tinham entendido a mensagem. Jesus havia falado, mas eles não entenderam. Bom, o fato é o seguinte, que naquele momento, quando Jesus chamou, eles abandonaram tudo. Foi um passo de fé. E em muitos momentos da vida eles fizeram outros passos. Né? Lembra quando Jesus estava andando sobre o mar e Pedro pediu para ir até ele? Um passo de fé. Né? Ele quis fazer o mesmo que o Filho de Deus estava fazendo. Né? Ele entendeu que os seguidores de Jesus podem realizar as maravilhas que o próprio Jesus realizava. Pedro ele tinha, né, estava despertando nele aquele entendimento. E ele conseguiu caminhar sobre as águas. E de repente ele deixou que a visão das ondas o perturbasse e ele afundou. Mas Jesus o socorreu, né? Ele pediu socorro e foi socorrido. Esse é um exemplo. Mas não temos só esse exemplo na Bíblia, não. O apóstolo Paulo, ele também é um grande exemplo de homem que abandonou tudo. Né? Quem conhece bem a história do apóstolo Paulo, sabe que o apóstolo Paulo ele não era como Pedro. Pedro ele era iletrado, era um homem simples, né? Tinha o seu trabalho ali, vivia daquilo, ele era uma empresa, tinha vários barcos, né? Então certamente tinha planos de ganhar muito dinheiro, mas ele não era uma pessoa muito instruída. Já Paulo não, Paulo ele tinha muita instrução. Ele foi preparado desde a meninice, estudou com Gamaliel, ele era fariseu, né? Os fariseus tinham certos privilégios e eram pessoas muito cultas também, muito entendidas nas escrituras sagradas. Então ele era um ótimo judeu, Paulo, e um homem sincero, temente a Deus. Quando ele se tornou perseguidor dos cristãos, ele não perseguiu porque ele era uma pessoa má. Ele perseguiu porque ele acreditava que aqueles homens estavam fazendo mal, que aqueles homens estavam desrespeitando a Deus. Então eles estavam fazendo aquilo por zelo. É uma coisa talvez difícil de entender para muita gente, mas ele estava sendo zeloso. Então Paulo ele era tudo isso. Paulo ele era cidadão romano. Ele tinha também esses privilégios. Era um homem que conhecia não só a cultura judaica, mas também conhecia a cultura helenística da sua época. Né? Ele conhecia os poetas, os filósofos gregos e romanos. Então era um homem muito preparado. Ele tinha muita coisa. Né? E olha que interessante. Ele declara que ele considerou tudo aquilo como nada. Né? Ele considerou tudo aquilo como nada. Depois de se converter. Então como foi a conversão dele? Ele estava indo para Damasco. Né? E o objetivo dele, o plano dele era perseguir cristãos. Né? Ele estava ali indo naquela direção para aquela cidade com uma meta. Né? Perseguir os cristãos ali, prender os cristãos. Ele participou da morte, do apedrejamento de Estevão. Ele estava ali segurando as capas dos homens, ou seja, estava ali dando apoio para aquela situação. Ele estava aprovando totalmente. Ele aprovou aquilo lá. Mas uma coisa ali na morte de Estevão mexeu com ele, porque Paulo viu, né, naquele episódio ele não chamava Paulo, não era chamado assim, né, era chamado de Saulo, e ele viu o rosto de Estevão brilhar,
né? E ele viu também a atitude de Estevão, perdoando os seus inquisidores ali, no momento do apedrejamento, como Jesus fez na cruz. Aquilo ali mexeu com Paulo. Então, Saulo saiu dali já meio que transformado, mas no caminho de Damasco ele ainda continuava com a mesma meta, a mesma visão. Ele não perdeu o foco dele. E aí Jesus apareceu para ele e perguntou: Saulo, por que me persegues? Mas eu não persigo. Ah, mas quando você persegue um desses meus pequeninos aí, você persegue a mim. Né? Você persegue a mim. Saulo ficou assim abalado, né, com aquela visão, uma visão que por sinal o tornou cego. E aí Deus, então, Jesus, ele vai e conversa com Ananias, um outro discípulo seu, e diz para Ananias ir até uma determinada localidade onde ele ia encontrar Paulo. Né? E aí ele deveria curar a visão de Paulo e deveria batizar Paulo. E Ananias ficou perturbado com aquilo ali, falou assim: mas como é que eu posso fazer isso? Esse homem persegue os cristãos. Falou assim: não, ele perseguia, né? Não vai perseguir mais. Paulo agora vai ser meu instrumento. Eu vou usar Paulo para levar o meu evangelho para aqueles que vivem, né? Para os pagãos, para os gentios, e também para a casa de Israel. Ou seja, Paulo ia pregar para todo mundo. E ele fez exatamente isso que era plano de Deus. Paulo pregou para todo mundo. Todo mundo conhecido daquela época foi alcançado por Paulo. Paulo ele viajou por muitos países, fez muitas igrejas, passou por muitas situações, né? Foi um instrumento maravilhoso na mão de Deus, mas ele teve que dar o passo de fé. Ele teve que aceitar a mensagem. Ele aceitou a mensagem, aceitou o chamado e abandonou tudo. Ele abandonou tudo. Ele poderia ter todos os privilégios da sua vida de fariseu, mas ele abandonou tudo aquilo para viver pela causa do Evangelho. Ele não abandonou coisas ruins, ele abandonou coisas boas. Pedro e João não abandonaram coisas ruins, abandonaram coisas boas. Né? O trabalho, a vida ali de pescador, o sustento da casa deles. Eles não abandonaram coisas ruins. Né? Coisas ruins também foram deixadas de lado. Mas no trabalho para o Evangelho, no trabalho para Cristo, a gente vai ter que abandonar muito mais coisas. Pedro, ele foi chamado depois da ressurreição de Jesus. Jesus o chamou à parte ali para ter uma conversa com ele. Como eu disse, Pedro, ele pensou não vou dizer assim que ele pensou, ele teve a intenção, o propósito, teve medo. E quando Jesus estava sendo levado prisioneiro, ele foi interpelado ali por alguns, né? Alguns falaram assim: esse aí estava com ele, era seguidor. Ele falou: não sou seguidor não. Ele por 3 vezes ele negou ser seguidor de Jesus e negou até com imprecações, né? Com maldições. Ele mudou até a sua forma de falar, porque a forma de falar revelava que ele era seguidor de Jesus, né? Ele havia andado em tão íntima comunhão com Jesus que ele aprendeu a falar como Jesus. E aí então naquele momento, quando falaram assim: olha, mas ele fala até como Jesus, aí ele começou a mudar a fala, usar palavras de baixo calão ali, para poder se safar. Mas o galo cantou e ele lembrou que Jesus havia dito que ele faria isso. E aí ele ficou muito triste, abalado com aquilo, e ele foi correndo chorar no jardim. E naquela noite que ele correu e chorou, Pedro se converteu de verdade. É ali que ele se converteu. Quando Jesus ressuscita, ele chama Pedro para ter uma conversa. E ele fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: mestre, eu te amo. Né? E aí Jesus fala assim para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Olha Jesus dando a missão para Pedro de novo. Né? Pedro já tinha ouvido isso no passado. Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E aí Pedro ficou triste. Pedro se entristeceu e falou assim: tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo.
né? Então Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, porque Pedro havia negado ele 3 vezes, mas agora ele não nega mais. Pedro negou 3 vezes naquele momento de aflição, naquele momento de desespero, de medo, mas agora Pedro lançou fora o medo. Pedro lançou fora o medo e nunca mais Pedro o negou. Pedro foi fiel até a morte. E olha só que interessante. Jesus falou sobre a morte de Pedro. Olha o que diz João, capítulo 21, 18 a 19. Em verdade lhe digo, né, Jesus falando para Pedro, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Olha Jesus de novo fazendo o apelo para Pedro, né? Ele conversou com Pedro lá nos barcos, né? Agora a situação mudou. Houve uma mudança radical na vida de Pedro. E de novo Jesus faz agora o apelo parecido com o que ele fez no passado lá. Ele fala para Pedro assim, siga-me. Falou 2 vezes, siga-me. E Pedro seguiu. Pedro de novo tomou a decisão de abandonar tudo. E ele abandonou tudo dessa vez completamente. Abandonou definitivamente. E ele foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Jesus. No seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, ele converteu milhares de pessoas. Num único sermão, converteu milhares de pessoas. Esse é Pedro, o homem que abandonou o que era bom, até o que era bom, para fazer a vontade de Deus. Essa história também de Paulo, que também abandonou, é a história de João, que também abandonou. João foi exilado, foi mandado para uma ilha, mas mesmo lá naquela ilha, na ilha de Patmos, ele não abandonou o Senhor, ele continuou do lado do Senhor como um missionário, porque ali na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação e escreveu um livro, que é o livro do nosso tempo. É o livro que vai fechar com chave de ouro a história da humanidade aqui, do grande conflito entre o bem e o mal. Né? O livro do Apocalipse. Ali naquele momento, ali Jesus, onde ele não tinha mais nada, João não tinha mais nada, está totalmente esvaziado. Jesus usou de forma tremenda. E as palavras de João ecoam até os dias de hoje. E não só ecoam, mas elas brilham, elas explodem, né? Elas abalam os alicerces do mundo. A mensagem mais poderosa, né, de Deus ali que se encontra no livro de Apocalipse, dada por João, um homem que também abandonou tudo para seguir a Jesus. Né? Esses são os exemplos de passos de fé, os passos que nós devemos dar. Né? Não pense que porque esses homens foram grandes, você não pode ser grande. Primeiro, você não tem que fazer nada para Jesus para ser grande. Na verdade, aquele que se humilha, esse será exaltado. Então a exaltação não é o propósito aqui. A exaltação é consequência. Consequência. O desejo do verdadeiro cristão é humilhar-se, como Jesus fez. Jesus, ele se humilhou. Né? Nós não devemos ter o mesmo pensamento que houve em Jesus. Jesus se humilhou, ele tinha tudo e ele passou a ter nada para um bem maior. Olha, ele não abandonou tudo para nada, assim, só para fazer bonito. Né? Tem gente que vai querer abandonar tudo para fazer bonito, né? Não é nesse sentido. Você vai abandonar as coisas se você vê que o abandono dessas coisas vai ser útil para a salvação de alguém. Então, pense nisso. Né? A obra do Evangelho é a obra mais importante que já foi confiada à humanidade. E Deus pede para que você trabalhe e se empenhe. Não tenha medo de abandonar as coisas. Deus é quem vai dirigir a sua vida e vai dizer para você o que é preciso ser abandonado. Né? Você não tem que se preocupar nem colocar os bois na frente da carruagem. Né? Porque tem muita gente que faz isso aí e se atrapalha todo. Tem gente que abandona um monte de coisa, mas não tem propósito nenhum, não tem objetivo nenhum, e a vida se torna um desastre,
né? Você tem que deixar que o Espírito Santo guie você. E quando chegar o momento certo de você fazer suas escolhas, o Espírito Santo vai te dar força para escolher a coisa certa. Deixe que o Espírito Santo faça tudo, né? E você vai alcançar a vitória, né? Que Deus abençoe você. Espero que tenham gostado, né? Que todos vocês tenham gostado dos estudos desse trimestre. Eu gostei muito, né? Uma lição excelente. E no próximo trimestre nós vamos falar sobre educação cristã, né? Educação cristã, coisa necessária. Educação cristã é uma educação que existe para transformar o homem, né? Para que o homem consiga alcançar de novo a imagem e semelhança de Deus. A educação cristã é a maior educação de todas, né? Deus abençoe você, continue aí com a gente e ótimos estudos aí. Até mais.